Deltan Dallagnol perde mandato após decisão unânime do TSE. Ex-deputado federal poderá recorrer ao próprio Tribunal Eleitoral e ao STF, mas medida tem efeito imediato. Deltan Dallagnol, Podemos PR, perdeu o mandato nesta terça-feira 16, após decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A Corte invalidou o registro de candidatura, o que leva à perda do cargo na Câmara dos Deputados. O cumprimento da medida deve ser imediato. O placar foi 7-0. Acompanharam o relator, ministro Benedito Gonçalves, os ministros Raul Araújo, Sérgio Banhos, Carlos Orbaz, Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. O ex-promotor ainda pode recorrer com embargos ao próprio TSE e ao Supremo Tribunal Federal, STF, mas perde o mandato desde já. Os votos que ele recebeu serão computados ao seu partido. Ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, Dallagnol foi eleito o deputado mais votado do Paraná nas eleições de 2022, com 344.917 votos. Os ministros do TSE julgaram um recurso apresentado pela Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, no Paraná e pelo Partido da Mobilização Nacional que chegou à corte no final de janeiro. É claro que além de todas as conversas com a família, com quem ele quis ouvir, ele antes teve o cuidado de procurar o CNMP, órgão que, com base no artigo 130A, inciso 3 da Constituição, é quem faz o controle do cumprimento de deveres funcionais dos membros do Ministério Público, carreira a que ele estava atrelado. O relator na corte é o ministro Benedito Gonçalves. Os partidos contestaram a condição de elegibilidade de Deltan Dallagnol. Argumentaram, por exemplo, porquanto o recorrido, como coordenador da Operação Lava Jato, teve contas públicas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União em tomada de conta especial diante de irregularidades no pagamento de diárias e passagens a membro do Ministério Público Federal que atuaram na referida força-tarefa, o que teria ocasionado dano ao erário. Que ele estaria barrado pela ficha limpa ao ter deixado a carreira de procurador tendo pendentes procedimentos administrativos no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Para Benedito, o pedido de exoneração feito pelo ex-promotor para deixar o Ministério Público Federal teve o propósito claro e específico de burlar a incidência da inelegibilidade. O recorrido exonerou-se do cargo de procurador em 3 de novembro de 2021, com o propósito de frustrar incidência de inelegibilidade. Referida manobra impediu que 15 procedimentos administrativos em trâmite no CNMP em seu desfavor viessem a gerar processos administrativos disciplinares que poderiam ensejar pena de aposentadoria compulsória ou perda do cargo, disse o relator. Ainda segundo o ministro Benedito Gonçalves, Dallagnol tinha contra si 15 procedimentos diversos abertos em trâmite no CNMP para apurar supostas infrações funcionais na época de seu pedido de exoneração do cargo de procurador. Todos os procedimentos como consequência do pedido de exoneração foram arquivados. A legislação e os fatos apurados poderiam perfeitamente levá-lo à inelegibilidade, destacou. O recorrido Deltan Dallagnol agiu para fraudar a lei, uma vez que praticou, de forma capciosa e deliberada, uma série de atos para obstar processos administrativos disciplinares contra si e, portanto, elidir a inelegibilidade. Dito de outro modo, o candidato, para impedir a aplicação da lei da ficha limpa, antecipou sua exoneração em fraude à lei, complementou. O pedido dos partidos contra a candidatura de Dallagnol havia sido rejeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, TRE-PR. A análise do caso e de recursos no tribunal terminou em dezembro de 2022. Manifestações. Advogado da Federação Brasil da Esperança, Luiz Eduardo Pexinin disse anteriormente que o pedido de exoneração de Deltan com procedimentos pendentes tratou de uma fuga da responsabilidade. Falamos de 16 reclamações disciplinares apresentadas e não arquivadas sumariamente, sendo uma delas convertida em sindicância. E além disso, 2 processos administrativos disciplinares instaurados e processados, julgados e ainda pendente de decisão definitiva, mas perante o SF declarou: é evidente a intenção de Deltan de adiantar em 5 meses o prazo que ele tinha de desincompatibilização, para 3 de novembro de 2021, para fugir de sua responsabilização, complementou. Após a decisão do TSE, Pexinin destacou que a Corte mostra que a Justiça Eleitoral não é o foro da impunidade, dando um passo histórico, na garantia de que a lei da ficha limpa vale para todos.
Hoje está incontroverso que sua exoneração não teve propósito honesto, mas se deu apenas para que ele fugisse das punições que certamente sofreria se ficasse no cargo. Sempre confiamos que a justiça seria feita e assim se fez. O advogado Leandro Souza Rosa, responsável pela defesa de Dallagnol, pontuou que o ex-deputado obteve uma certidão do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, atestando que os procedimentos aos quais ele respondeu já estavam encerrados. O pedido de exoneração veio do nada, sem nenhuma base? É claro que além de conversar com a família, ele Dallagnol antes teve o cuidado de procurar o CNMP, órgão que é quem faz o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos membros do Ministério Público, colocou. O CNMP deu uma certidão, dizendo que Deltan respondeu a 2 procedimentos administrativos disciplinares. Transitou em julgado em 2019 e resultou em advertência. Outro, transitado em julgado em 2020, resultou em censura. Geraram o cumprimento dessas penas e o posterior arquivamento, afirmou. Rosa também disse que há precedentes da Corte no sentido de que só a existência de processo administrativo disciplinar em aberto pode gerar a inelegibilidade em caso de pedido de exoneração. Essa Corte também, em dezembro de 2022, por votação unânime, ao apreciar registro de candidatura de Sérgio Moro, decidiu, aqui, que só o processo administrativo disciplinar é capaz de desencadear os efeitos da inelegibilidade. E uma razão é evidente, replicadas marteladas aqui na jurisprudência dessa Corte. É inelegibilidade que se trata aqui. Restrição de direito fundamental. Não há como se ampliar para abarcar outros tipos de dispositivos, comentou. Em nova nota após o julgamento do TSE, Deltan Dallagnol afirmou que 344.917 vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nesta noite com uma única canetada, ao arrepio da lei e da justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção, mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro, adicionou. Efeito imediato. Conforme destaca Amanda Guimarães da Cunha, especialista em direito eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP, o efeito da decisão do TSE é automático e deve ser cumprida tão logo a Casa Legislativa, no caso a Câmara dos Deputados, seja comunicada da decisão oficialmente pela Justiça Eleitoral. O TSE decidiu, seguindo o ministro relator Benedito Gonçalves, que Deltan fraudou a lei eleitoral ao pedir exoneração de seu cargo de promotor antes do exigido pela lei eleitoral para concorrer a eleições, visando evitar punições disciplinares que levariam à sua inelegibilidade, declarou. Com isso, considera-se que o registro de sua candidatura está indeferido, e como já está no exercício do cargo para o qual foi eleito, Deltan será cassado, adicionou. Carlos Melo, cientista político e professor do INSPER, avaliou que por mais que ainda exista uma questão não superada por parte de apoiadores da Lava Jato, que, até agora não admitiram a decisão do Supremo, e de parte da esquerda, que até hoje remói as decisões tomadas pela operação, a decisão do TSE foi objetiva. É irônico que Deltan Dallagnol tenha sido cassado pelo rigor da lei que ele mesmo sempre defendeu, da forma mais radical possível. Existe uma questão específica prevista na lei, que foi responsável pela cassação, comentou.